rolar. Brasil, 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 em teus pés a vitória vai chegar. Brasil, 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 mostra pra gente todo esse futebol. Fature mais esse caneco, que legal, que a gente está esperando pra fazer o carnaval. Brasil, 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 olê, olá, quero ver bola rolar. Brasil, 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 em teus pés a vitória vai chegar. Brasil, 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 mostra pra gente todo esse futebol. Fature mais esse caneco, que legal, que a gente está esperando pra fazer o carnaval. Brasil! 1958 deveria ser como foi, o ano da redenção do futebol brasileiro. Chovia, garoa fina, quando em Udevala, uma pequena cidade, dessas bem pequenas, o Brasil jogou com a Áustria. E tinha que despontar naquela data um nome acima de todos: Nilton Santos, fazendo um gol de zagueiro na ponta esquerda que começou a emocionar nós, os brasileiros. Começava ali o conto de fadas de uma seleção nascida para ganhar. O direito da Áustria leva melhor, gira para a ponta, desce bem Nilton Santos, desarma o ataque na intermediária, vai para a meia-lua, girou para Mazola, ajeitou, rolou, entra Nilton na boca do gol, chuta, gol! Excelente atuação de Nilton Santos na jogada. Dominou a bola na linha média, foi para o campo intermediário, serviu uma bola na meia-lua, caminhou para a área, pediu a bola, mas ela serviu-lhe de primeira. Saiu o goleiro austríaco, Nilton Santos o cobriu, marcando o segundo gol. 2 gols para o Brasil. Brasil e Inglaterra era a segunda partida da nossa seleção. Temíamos de um lado os ingleses e eles nos temiam também. Mazola, a grande expressão da seleção brasileira quando daqui saiu, perdia gols seguidos no correr dos 90 minutos. A trave devolvia 2 ou 3 vezes as nossas pretensões de ganhar dos ingleses. Terminamos mais ou menos melancolicamente. Terminamos sem uma abertura de contagem, e eles também. Restava partir para jogar a terceira partida contra a União Soviética. Havia ceticismo, mas havia ainda a intenção de se conseguir chegar lá. Finalmente, a teimosia do nobre amigo Vicente Fiola se vergou aos conselhos de Didi, Zito e Garrincha. Mané Garrincha, de pau grande, entrava no time do Brasil para jogar com a União Soviética. O que ele fez em 3 minutos do primeiro tempo daquela partida chegou ao cúmulo do absurdo. Dizia um cronista soviético que jamais vira ou tivera ideia
de uma exibição de um só homem, a tal ponto de enlouquecer todo um time em mais ou menos 3 minutos de partida. E neste dia, o Brasil começava a se acreditar que poderia chegar ao final. Vavá e Garrincha começaram a dar uma outra tônica na campanha do Brasil de 58. Escala Garrincha, treina a marcação do adversário, tem Pelé colocado, vai ser encurralado por trás, foi para Pelé, entrou na área, chutou para o lado, toda na base atrás e outra vez e vai a corner! Uma magistral jogada de Pelé! Segunda bola nas traves russas, quando o meu cronômetro marca 2 minutos de partida. Vai Zagallo cobrar o corner para o Brasil, levantando para dentro da área, falta Vavá, recupera imediatamente Kuznetsov para a Rússia, lançando para o centro de campo. Bola para Bellini, saltou de cabeça com o Gonzalo, depois para Didi, Didi para a bola no terreno, pode lançar para Garrincha na direita, o Zagallo na esquerda, demora demais, prepara-se à frente do Gonzalo, tenta o drible, foi para Vavá, entrou na área, pode marcar, atira e gol! Irresistível de partida no Brasil, em apenas 3 minutos, esbala duas bolas na trave, uma para o fundo da cidadela soviética. Início irresistível de partida do Brasil contra a Rússia, jogando ao futebol que sabe jogar. Placar na Suécia, 1-0. O Brasil vence com um gol sensacional de Vavá. 2 bolas atrás, uma de Garrincha, outra de Pelé. Dada uma saída para a Rússia, bola para Newton Santos. Outra partida com os saxônicos. Nós não damos muita sorte em 58 contra eles. Brasil 1, País de Gales 0. Fiola compunha mais uma vez o time e colocava Pelé. O 1-0 sofrido contra o País de Gales deve ter estremecido todo o território nacional, com um gol que saiu assim, meio na canela do Pelé, meio no final, no histórico final de uma partida que nós teríamos que vencer para partir para a grande arrancada decisiva. E Pelé mostrava a sua genialidade e a sua chance de rótulo e de sorte numa Copa. Para Mazola, repetindo o lance, Mazola de puxeta para o corpo de Didi, de cabeça para Pelé, Pelé drible espetacularmente, Pelé, o arremesso foi para Mazola, Mazola de bicicleta, Didi a Pelé, Pelé dá uma meia puxeta, engana o seu adversário espetacularmente e rola a calota por baixo do corpo do arqueiro pela linha de fundo. Placar na Suécia, 1-0. Pelé, aos 20 minutos, finalmente com uma jogada mirabolante, acaba vencendo o arqueiro Kelsey do País de Gales. Agora o Brasil deve se tranquilizar e poder oferecer realmente a sua grande exibição de futebol. Dada a nova saída, ataca o time do País de Gales. Finalmente, o Brasil se encaminhava para aquela decisiva reta final que o Uruguai nos deixou atravessado na garganta em 50 em Maracanã. Brasil 5, França 2. O melhor trio central da Copa do Mundo. Fontaine, Piantoni e Copá eram os artilheiros. E o Brasil tremia na base, não fosse a calma, a paciência de Didi, que a cada instante prendia a bola com as mãos e pedia tranquilidade a todos os companheiros. Foi Didi o maestro, foi Didi quem tranquilizou depois de 1-0 da França, e o Brasil foi para 1, 2, 3, 4, 5, numa das partidas mais extraordinárias que se viu
deste meia-direita chamado Folha Seca. Recua para Didi, Didi terceiro pela meia esquerda, aproxima-se do arco francês, tenta sempre o drible pela direita, é desarmado, recupera, tenta o chute para o arco e gol! Monstruoso gol de Didi de fora da área! Uma Folha Seca! Que perdoa todos os pecados de ausência de Didi e vai no ângulo esquerdo da Cidadela Francesa. Um gol para vencer Copa do Mundo de Didi, de fora da área. Uma Folha Seca no ângulo esquerdo da Cidadela Francesa. Placar na Suécia. 2-1. O Brasil vence. Depois de ser furtado pelo bandeirinha num gol de Zagallo legítimo, depois de perder uma série infindável de gol na frente da Cidadela Francesa. Vamos ver se temos mais chance agora frente ao gol adversário. Bola entre Desorde e o meia esquerda. Parece que deveria sempre chover. Seriam talvez lágrimas de alegria. E chovia no último jogo Brasil e Suécia. Uma chuva fina com a presença do rei sueco que estava descendo pelo tapete vermelho. E o Brasil, mais uma vez, não temeu o ponteiro esquerdo Skoglund da Suécia, o grande astro do time, o grande loiro encantador das suecas também loiras. E o Brasil, mais uma vez, com calma, categoria e tranquilidade, chegou a 5-2, conquistando a Copa do Mundo. E houve um gol antológico, realmente antológico. Foi quando o Pelé deu um lençol no arqueiro, deu outro lençol no zagueiro, voltou-se o arqueiro, ele deu o terceiro lençol. E foi para mim, aquele gol, um gol de Copa do Mundo. 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé! Com uma cabeçada extraordinária, marca o 5º gol do Brasil. Brasil, campeão mundial de futebol. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no coro. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é. Ganhou a taça do mundo, sambando com a bola no pé. Gol! A taça. O Chile recebia o Brasil em 1962 para tentar reeditar a grande conquista de 58. Vina del Mar, Santiago foram palcos da nossa passagem. Desde o primeiro instante, Brasil 2, México 0, nós provávamos que talvez pudéssemos aspirar a ser bicampeões do mundo. Tito está no meio de campo, para, olha a colocação do seu, vai tentar rolar na direita para Djalma. Djalma recebeu, aprofundou, deslocou-se bem Pelé. Recebe Pelé na ponta direita, desce calmamente, tenta o pique entre dois homens, passa por um pelo lado do outro, passa pelo terceiro, vai tentar invadir a área, puxado pelo braço, virou, chutou. Gol! Simplesmente sensacional! Levou do sentido diagonal para o gol. 5 homens na jogada. O 4º homem tentou puxá-lo pelo braço. Ele se desvencilhou, dominou a ida de um muro, que era o último na cobertura, e fuzilou inapelavelmente, bola rasteira para o canto direito do gol. Um dos lances espetaculares de Pelé, marcando o 2º tento para a seleção brasileira. Mas a grande partida, a decisiva partida do Brasil, aquela que não nos fez
retornar ao nosso país e conquistar o campeonato foi Brasil 2, Espanha 1. Nesta tarde, Gilmar, com uma defesa, acabou classificando o Brasil, destruindo a Espanha e determinando a mudança total na sorte da Copa do Mundo de 62. Gilmar bem sabe disso. Talvez tenha sido a mais importante defesa de um arqueiro durante toda a trajetória de sua carreira. Amarildo, outro nome, que entrava em substituição a Pelé contundido, fazia também a sua primeira aparição meteórica, marcando o grande gol que possibilitava o Brasil caminhar mais à frente. A linha lateral da grande área para Nilton Santos. Desce Nilton Santos, não há sistema nervoso que se aguente. Desce Nilton pela linha média. Vai virar o jogo na direita para o Didi. Em campo completamente aberto. Didi passou pelo meio de campo. Vai lerdo, lento, mas vai. Espera Garrincha, Antônio por enquanto a luz. Garrincha tem Vavá na ponta colocado. Zito também está jogado pedindo bola. Garrincha tenta o pique, não pode passar. Pressão ele. Garrincha prende a bola. Vai na lateral da grande área. Tenta levar mais um. Quer passar agora por Pachim. Passou, vai cruzar. Perigo, levantou. Quer cabeceia. Amarildo! 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 2-1 para o Brasil. E chegou o dia de outra vez. Em 62, como em 58, o Brasil enfrentar a Inglaterra. Mas desta feita, a genialidade de Garrincha, a impetuosidade de Garrincha, o desconcerto de Garrincha, que os ingleses não conseguiram entender até hoje, conseguiu milagres durante 90 minutos de partida. E foi Garrincha, sem dúvida Garrincha, quem fez um Brasil de 3 e uma Inglaterra de 1 estremecerem basicamente todo o conceito de um futebol esquema, de um futebol força, pelo um futebol gênio, pelo um futebol loucura. Sempre Garrincha, o herói de 58, retornando a ser herói em 62. Acertando bom passe para Armfield. Armfield descendo, vai penetrando. Amarildo tenta cercá-lo. Armfield preparou o despejo. Ergueu para o campo adversário. Sobe Mauro. No meio de campo ele domina Douglas. Entregando nos pés de Didi. Didi vai se infiltrando bem. Sai do miolo da ofensiva. Gira na esquerda. Põe a bola para Amarildo. Controlou. Passou para Garrincha no miolo. Ameaça de longe. Levantou. Espetacular folha seca de Garrincha, trabalhando pelo miolo. Quando a bola foi dominada por Amarildo, ele entrou para o vazio em direção à meia-lua. Amarildo atrasou, bola redonda, com todo o açúcar disponível de Neumar. Levantou de pé direito com o lado de dentro da Garrincha, botando na forquilha esquerda do gol de Springhetti. 3 para o Brasil, 1 para a Inglaterra. Gol e Garrincha para a seleção brasileira. Desce o time inglês. Bola movimentada à frente, Amor. Por passo. Evidentemente, ninguém queria derrotar o Chile, dono da casa, nossos velhos amigos e velhos vizinhos, por 4-2. Não queríamos tanto, nem tão pouco, mas estávamos na escalada final. E o Brasil e o Chile realizaram talvez a mais disputada partida que o Chile já tenha jogado em sua história de futebol moderno, baqueando, perdendo e caindo por 4-2. Neste dia, Garrincha foi sempre Garrincha, mas Vavá, o famoso peito de aço, deixava a sua marca de artilheiro e de oportunista. Para a intermediária chilena. Bola descendo para Zito. Zito tentou golpear de cabeça, entregou agora na meia esquerda para o Zagallo. Zagallo recua para Didi, peão da equipe do Brasil. Didi dribla pela direita o adversário, lançou bom passe para Zito. Zito recebe na meia esquerda, tem Amarildo como ponteiro esquerdo. Não dá o passe, encosta a perna direita na bola, agora só para Zagallo. Zagallo caminhando como ponteiro esquerdo, cruzou na marca de pênalti. Entra Garrincha. Gol!
Vavá e Garrincha entraram na bola. Vavá tocou melhor de testa, marcando o quarto gol para a equipe brasileira. Um cruzamento de Zagallo da esquerda. Garrincha e Vavá saltaram na mesma bola. Vavá mais alto, saiu melhor do chão. Tocou de testa, marcando o quarto gol para a equipe brasileira. Chegávamos ao final da Copa Mundial de 62. Santiago do Chile e os chilenos se irmanaram conosco e viveram uma página memorável do futebol do Brasil. Brasil 3, Tchecoslováquia 1. Aquele último gol de Vavá. O Vavá peito de aço, na falha do arqueiro tcheco, consolidava para o Brasil um sonho quase impossível. Brasil que perdeu em 50, que ganhou em 58, voltava a ganhar em 1962. Era bem brasileiro, era bem grandioso, era incomensurável a alegria e transbordante satisfação de um país que perdera em 50 com tudo na mão e que ganhava com tudo adverso. Brasil, bicampeão do mundo. No setor direito, Amarildo a Garrincha. Garrincha tem um homem apenas pela frente, que é Plotuhar. Tenta passar por ele, quando Plotuhar toca a bola pela linha lateral. Arremesso a ser executado por intermédio de Garrincha na ponta direita. Vai tomar posição, 2 para o Brasil, 1 para a Tchecoslováquia. Vai arremessar Garrincha pela ponta. Coloca-se bem o time tcheco. Bola movimentada para Djalma em recuo. Ergueu para o centro da área quando o Vavá toma pé para voar. Gol de Vavá num desses lances em que a sorte está decididamente de um lado só. Vavá parou, foi para o lance, perdeu a bola, caiu, Giroete saiu, fez a defesa, a bola que já estava dominada por ele escapou-lhe das mãos. Vavá entrou, botou a bola nas redes, consolidando a vitória do Brasil. É fabuloso este futebol brasileiro, tanta coisa ele consegue carregar pelo mundo. 3 para o Brasil, 1 para a Tchecoslováquia. Gol de Vavá, uma largada de Giroete com bola completamente dominada pelo goleiro. A seleção brasileira iniciou sua participação no Mundial da Inglaterra em 66 com uma pálida vitória sobre a Bulgária por 2-0. Foi a única vitória do Brasil e foi também a mais fraca participação dos brasileiros em um campeonato mundial. Vieram depois as derrotas para as seleções da Hungria e Portugal e a melancólica desclassificação nas oitavas de final. Porém, as lições da derrota marcaram fundo os jogadores e os dirigentes brasileiros. E a Copa de 66 transformou-se na ponte para a Copa de 70. Surgiram Tostão, Gerson e Jairzinho, que ao lado de Pelé brilhariam no México. Pelé, que mesmo caçado em campo, deixou sua marca com este gol. Equipe brasileira. Olha, correndo, cai no meio de campo, sobra para Pelé, Pelé dá na esquerda para Paulo Henrique, levanta para a grande área adversária, recebe Pelé, de bola que sobra para Pelé, dá em profundidade para Lima, Lima dá para Jair, desceu sem buraco, tem o tiro, dá para Pelé, derrubado! Outra vez é derrubado e derrubado violentamente Pelé, agora pertinho da risca da grande área, Enio. Começou efetivamente a caçada ao jogador Pelé. É a terceira vez que eles partem para atingir a canela do jogador e não a bola. É uma falta perigosa que podemos aproveitar. A butinada que Pelé leva transforma-se numa nova esperança de gols para a torcida brasileira. Mané Garrincha coloca a bola no terreno. Pelé para cobrar, o próprio Mané Garrincha também. Garrincha chuta enviesado. Pelé vai correr, correu, Pelé chutou.
tentou segurar inutilmente. É a primeira grande alegria para você, torcida brasileira. Das amarguras de 66, brotaram as melhores emoções e a maior conquista. Foi no México. Saindo desacreditada do Brasil, nossa seleção, dirigida por Zagallo, começou arrasando a Tchecoslováquia, despertando imenso respeito entre os analistas e fazendo nascer um entusiasmo imenso no coração de toda a torcida brasileira. Jairzinho começava a mostrar a sua condição de furacão da Copa, fazendo um dos gols na vitória de 4-1 sobre a Tchecoslováquia. Para a direita, vai conduzindo, tentando dominar Jair. Jair ultrapassa a divisória da cancha, passou por Jokel, ainda Jair, atenção, penetrou, passou por um, por dois, entrou para a área, enfrentado, passou por outro, atirou. O que vale é bola na rede. Sensacional gol brasileiro do México. Jairzinho, driblando 4 adversários, entrou para a área, passando pelo último, ele soltou uma bomba para o canto direito de Victor. Após a goleada sobre a Tchecoslováquia, todo o drama e toda a dificuldade para ganhar da Inglaterra. Nesse jogo, Banks fez uma das maiores defesas da história do futebol, neutralizando uma espantosa jogada de Pelé. Foi difícil ganhar da Inglaterra, mas o Brasil venceu por 1-0. Outra vez, Jairzinho. Pela direita, cruzou no centro para Tostão, ajeitou, virou, chutou contra o corpo, entretanto, de Labone. A bola estirra, falta para ficar com Tostão outra vez. Recebeu, dominou, empurrou na ponta esquerda para Paulo César, dá para Tostão. Escapou de um contrário, outra finta em cima de Bob Moore. Escapou também de Reich, levantou para Pelé, ajeitou, dominou, rolou para Jair, tocou. Torcida brasileira, o tempo passa, 14 minutos e meio. Jairzinho, depois de um levantamento de Paulo César, depois de uma finta de Pelé, rolando para Jairzinho, que dribla, Cooper, o goleiro sai, o brasileiro chuta certo, o goleiro inglês fica louco da vida, mas agora não adianta chorar. Gol brasileiro no México, para a festa e delírio da torcida brasileira em nosso querido Brasil. 1 para o Brasil, 0 para a Inglaterra. Gol de Jairzinho, número 7, torcida brasileira. Tchecoslováquia e Inglaterra já haviam experimentado a força do futebol brasileiro. Chegava a vez da Romênia e o mundo se encantou. O Brasil, sem vencer por goleada, fez desfilar um futebol de sonho, provavelmente na sua melhor exibição ao longo de toda a Copa. Vencemos apenas por 3-2, mas quem viu o jogo se extasiou com a Sinfonia Brasileira. Pelé foi um dos artilheiros do Brasil. Soltou para Carlos Alberto, atenção, vai como se fora ponteiro, preparou o centro, executou, entrou Lupesco, toca o pé na bola, põe pela linha de fundo, escanteio favorecendo o Brasil pela ponta direita. Olha aí a oportunidade, gente do Brasil. Lá pela ponta direita, prepara-se Jairzinho para a cobrança. Já cobrou Carlos Alberto para Jair, Tostão de calcanhar, Pelé, tirou.
área, Tostão, pressionado, de calcanhar, ele deu para Pelé, com o pico da chuteira, esticou-se todo o rei da bola e mandou para o barbante aos 22 da etapa complementar. Chegava a vez do peru. Do peru do brasileiro Didi, do peru que vinha se revelando como uma das grandes forças da Copa do México. Entretanto, o Brasil crescia a cada jogo. E nenhum peru seria capaz de atrapalhar aos planos da seleção do Brasil. Por isso ganhamos por 4-2. Outra vez Jairzinho, estufando a rede inimiga para alargar as esperanças brasileiras. Entra Pelé, vai em cima dele, insistiu, recuperou para o Brasil, tomando-lhe a bola, entregou na esquerda para Tostão, Tostão desceu, Rivelino corre perto dele, coloca-se Jair, Tostão domina a bola, faz a finta em cima de um contrário que é Fernandes, deixou o foro para Jair, Jair dá para Rivelino, levantou para Jair, o goleiro saiu, Jair passou pelo goleiro, vai sair outro gol, Jairzinho passa pelo goleiro, quase sem ângulo, cutuca para o fundo da rede. Rubinho fica desesperado, agacha-se, encosta-se no poste direito, mas agora não adianta chorar. Chegava a vez do Uruguai. O mesmo Uruguai que fez o Brasil inteiro chorar em 1950. Uruguai, pequeno no tamanho, mas grande de coração. Só faltava o Uruguai para o Brasil ser finalista. E que susto passou a torcida brasileira quando os uruguaios ganhavam por 1-0 até quase no crepúsculo do primeiro tempo. Clodoaldo fez o gol do empate no momento mais importante do jogo, matando assim as ilusões dos uruguaios e inspirando a virada brasileira. Não deu outra. Brasil 3, Uruguai 1. Rivelino, jogando de ponta esquerda, fez um dos gols do triunfo que levaria o Brasil às finais da Copa do Mundo de 70 no México. 4 minutos de partida, crepúsculo sensacional em Guadalajara, 2-1 para o Brasil, todo o Uruguai no ataque, todo o Brasil na defesa, cobra a falta o Dias, quem domina é Pelé, Pelé tenta o tiro de longe, procurando enganar Mazurkiewicz, com Jair, sozinho pela ponta direita, o goleiro uruguaio sai sozinho e domina com facilidade, descarrega a bola então para Matosa, o tempo vai passando, faltam 47 segundos para terminar, 2-1 para o Brasil, bola que fica para o Dias levantou, na ponta esquerda para Morales, olha o grito de cabeça e alivia, levanta a bola para a linha intermediária, corre então com o Clodoaldo, chega primeiro Matosa dominou, dá para a Borricha, vai suspender, faltam 33 segundos, falou subindo, descendo, entrou certo, domina a bola, dá para Carlos Alberto, descarrega forte para o meio de campo, ao invés de prender, ao invés de controlar, a bola ficou para o Dias, entretanto, cabeceio defeito, pela precisão, dá para Pelé, últimos instantes de partida, Pelé domina, pode sair outro gol do Brasil, retardou para o Rivelino, Só faltava a Itália do futebol força, a Itália da marcação homem a homem, a Itália campeã do mundo de 34 e 38 contra o Brasil campeão do mundo 58 e 62. O ganhador ficaria em definitivo com a Coupe Jules Rimet. Os mexicanos torcendo pelos brasileiros e o mundo inteiro esperando a grande final. E o Brasil massacrou a Itália por 4-1. Os italianos, mesmo derrotados, tiveram que aplaudir a supremacia brasileira. Foi a vitória do futebol de sonho, do talento, da união. Foi a grande vitória do melhor da Copa do México.
E entre tantos momentos lindos e inesquecíveis, a gente se recorda da beleza de gol marcado por Carlos Alberto numa abertura sinfônica de Pelé. Ganha o Brasil! Vamos chegando ao final do jogo, bola com Gerson. Gerson passando a bola para Everaldo. Everaldo tenta Rivelino da esquerda, fez um lançamento errado. A bola perde-se fora em arremesso manual para a equipe da Itália. É Juliano encarregado da cobrança. Dá atrás para Burnick. Burnick vem conduzido pelo campo intermediário. Empurrou a bola outra vez para Juliano. Juliano corre pela direita, marcado por Tostão. Vai sobre ele, toma a bola Everaldo. Insiste Tostão e recua a bola para Piazza. Piazza para Clodoaldo. Clodoaldo dá a bola para Pelé. Pelé para Gerson. Gerson a Clodoaldo. Limpa o lance espetacularmente. Limpou um, limpou dois. Vem no terceiro Clodoaldo. Excelente jogada do médio brasileiro. Passa a bola na esquerda para Rivelino. Rivelino tocando na redonda para a ponta esquerda. Jairzinho completamente deslocado. Limpou o lance, limpou outro. Cruzou para Miolo, para Pelé. Pelé, vamos fazer o seu lançamento. Túnel pela direita. Jair atirou, bateu na rede. É gol! Lá de trás, Carlos Alberto, o grande capitão do Brasil, veio na corrida e com raiva soltou o pé direito. Por 74 na Alemanha Ocidental, empatando 100 gols com a seleção da Iugoslávia. Na segunda partida do Grupo 2, jogando contra a Escócia, novamente 0-0. O fantasma da falta de gols rondava a seleção do técnico Zagallo. Os brasileiros precisavam derrotar a desconhecida seleção do Zaire por uma diferença de 3 gols para conseguir passar para as quartas de final. Até os 33 minutos do segundo tempo, o Brasil só havia feito 2 gols, insuficientes para a classificação. A seleção da Escócia poderia ficar com a vaga pelo saldo de gols. Bola na direita do ataque brasileiro, Valdomiro chuta com violência e continuamos na Copa. Gol do Brasil, torcida brasileira. Saiu esquisitamente. Um tiro despretensioso, cumprido e torto pela ponta direita. O goleiro foi pra bola. A redonda passou por ele e entrou. Para o delírio da torcida brasileira, para o desespero da pequena torcida do Zaire, para que a torcida brasileira pudesse erguer a bandeira do Brasil, abrir ainda mais as suas faixas e esparramar aquele sorriso tão largo, efetivamente, da própria classificação do Brasil para as quartas de final. Depois da decepção em ver a seleção do Peru ser derrotada pela Argentina por 6-0, a seleção brasileira mais uma vez enfrentaria a Itália. Desta vez, em condições diferentes da inesquecível final da Copa de 70 no México. Era a decisão do terceiro lugar e do título de campeão moral do torneio, defendido pelo técnico Cláudio Coutinho, já que o Brasil, até o jogo contra a Itália, não havia perdido uma partida sequer. O primeiro gol da vitória do Brasil por 2-1, marcado por Nelinho, foi assim sentido por todos nós. Itália, parte o Brasil, bola com Cerezo, Cerezo tocou na frente, passou a Roberto, Roberto recolheu pela meia direita, fica no lance parado, olhando, define-se finalmente, entregou na direita, Nelinho, Nelinho disparou, parou! Brasil!
dia 8 de fevereiro de 81, o Brasil iniciou mais uma eliminatória rumo, desta vez, à Copa do Mundo da Espanha. Novos homens e nova vida na seleção brasileira. O técnico, por exemplo, era o ex-ponta-direita do Fluminense, Tele Santana, que vinha de uma excelente temporada como técnico do Palmeiras. Da Copa da Argentina, restavam apenas Batista e Zico na partida contra a Venezuela em Caracas. Paulo Isidoro e Zé Sérgio foram expulsos, mas o Galinho de Quintino garantiu. O Brasil com a chance de marcar o seu gol. Zico colocado para a cobrança do pênalti, ele ajeita a bola outra vez, fica saltando no interior do seu gol. Vai tomando posição Zico para a cobrança da falta máxima para o selecionado brasileiro. Ele colocado no interior da grande área. Lá vai Zico, autorizado, tocou, gol! Cobrança de pênalti. Bola no canto, goleiro do outro. Brasil marca o primeiro gol na Venezuela. 37 minutos, 15 segundos cravados da etapa final de jogo. Zico, o Galinho com a cabeça número 10 da cobrança de pênalti. Depois de derrotar com dificuldades a seleção da Venezuela, o Brasil teria que enfrentar outro adversário perigoso. Além da Bolívia, os brasileiros enfrentariam um outro adversário: a altitude da cidade de La Paz. Derrotar a seleção boliviana parecia fácil. Muitos gols foram perdidos pelos atacantes brasileiros. Porém, repito, o outro adversário, a altitude, preocupava. O primeiro tempo terminou com um empate de 1 gol. Porém, no segundo tempo, aos 15 minutos, acontecia. Número 5, Espinosa da equipe da Bolívia, falta cobrada. A bola foi solta pelo campo intermediário. Sócrates se meteu pela meia direita, entregou para Reinaldo, pintou, abriu o espaço, perde a esquerda pro Reinaldo, camisa 17, desce para conferir. Ele que perdeu muitos gols nesta jornada até aqui. 15 minutos da etapa final de jogo. Reinaldo agora recebeu de Sócrates, que caminhava pela meia direita. Pintou, ajeitou, bateu de fora da grande área na saída do goleiro. Brasil, segundo gol em La Paz, aqui no Estádio Olímpico. Brasil, Reinaldo, camisa 17. A seleção brasileira já estava com o passaporte para a Espanha na bagagem. Só faltava o carimbo da alfândega. 2-1, 40 minutos do segundo tempo, quando Zico, depois de marcar os 2 gols do Brasil, carimbou o passaporte de falta. Barreira boliviana formada. Tem alguma coisa nos dizendo que o Zico vai fazer o terceiro do Brasil. 2 para o Brasil, 1 para a Bolívia. Nervoso o goleiro boliviano. Ainda pela direita este é o Éder. Pela esquerda Zico correu, bateu, é fogo, é gol! O Maracanã é todo dele. Aqui ele faz tudo que bem entende. No seu palco, na sua casa, no seu santuário. Uma falta dessa ele não perde nunca. Alguma coisa nos dizia que ele faria. Estremece o Maracanã. Sorriu o Brasil inteiro, porque efetivamente com o seu terceiro gol, Zico consolida a vitória do Brasil. Já com o passaporte visado para a Espanha, a seleção brasileira jogava novamente contra a Venezuela, desta vez em Goiânia. Os torcedores de Goiás não se frustraram. Gols e espetáculo foi o que não faltou. A 7 minutos do final, a seleção vencia por 4-0, mas não estava satisfeita. Até que Zico lançou Júnior
e abriram-se para nós as portas da Espanha. Vem Brasil, penetrou Júnior, pelo meio, atirou, é gol! Gol do Brasil! Júnior pelo comando no ataque. Venham viver todas as emoções. Nas terras de Espanha explodem corações. É o escrete do rádio, é a rádio da Copa, na Copa do Mundo, gritando Brasil!